Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, eu te peço perdão por cada falha minha, por cada momento que eu tenha entristecido ao Senhor, por cada irmão que eu possa ter entristecido, cada irmã. Ó Deus, perdoa-me, ó Pai, e dar-me graça, Deus, para que eu possa pedir perdão a quem eu possa ter ofendido e que eu seja perdoado e que também eu possa perdoar aqueles que me maltrataram, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço nesta hora, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Amém. Desejo ler uma porção da palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verso 17. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Senhor Jesus, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui, de início na Escritura, para nós meditarmos, já daria uma pregação este assunto aqui. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, não de um pastor que trouxe uma interpretação particular de algum homem, de algum líder, ou, quem sabe, uma interpretação própria, particular, sua. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, verbo de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você deve imitar a fé desse pastor que fala realmente a palavra de Deus. Agora você também precisa estar numa altura para saber se o que aquele pastor está falando é a palavra de Deus. E o verso 17, Paulo disse: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Quais pastores? Quem são esses pastores a quem o povo deve se sujeitar a eles e obedecer a eles? Pastores que vos falaram a palavra de Deus. Nós temos que ter o texto com o contexto, correto? Então, obedecei a estes pastores, sujeitai-vos a eles. Nós encontramos muita gente que ele não se sujeita a pastor, né? Não se submete ao pastor. Agora, aqui diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos, pois, a eles. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo. Se você não se sujeita a esse pastor,
se você não se submete a esse pastor, é porque você não tem certeza que o que ele está falando é a palavra de Deus. E aí, então é importante que você procure um pastor para você. Procure um pastor que você veja que ele realmente esteja falando toda a palavra de Deus para você. Porque o que adianta você estar com um pastor por qualquer conveniência que seja? Você precisa estar com um pastor se ele é um desses pastores que falam a palavra de Deus sem nenhuma ranhura, sem nenhuma adulteração. Certo? Então ele disse, para que eles não façam gemendo, entendeu? Quando você está com um pastor só por conveniência e não por revelação, não porque ele fala a pura palavra de Deus, aquele pastor te pastoreia, mas ele te pastoreia gemendo. Sabia? Ele te pastoreia com tristeza, às vezes. Ele não te pastoreia com alegria. Entende? Isso é importante nós termos conhecimento destas coisas, porque o nosso assunto nesta noite é: a correção é para os filhos. Este é o nosso assunto que nós vamos nos deleitar nele neste anoitecer. Que Deus nos abençoe. Em Hebreus capítulo 12, nós encontramos a escritura de Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Eu vou destacar exatamente a partir do versículo 7, né? Eu poderia começar já desde o versículo 5, onde diz assim: e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como um filho. Agora, eu creio que todos os irmãos, as irmãs, sabem muito bem que o pastor, ele é como um ancião. Ele é um ancião local. Ele não precisa ter cabelo branco para ele ser um ancião. Ele pode ser um ancião na palavra, mesmo não tendo cabelo branco. E esse ancião local, ele tem a finalidade de um pai espiritual, embora que você sabe que o Senhor Jesus disse que a ninguém chameis por pai. A ninguém chameis por pai, a não ser o pai que te gerou, o teu pai de sangue. Porque tem um ensinamento de que você tem que chamar um homem de padre, e padre é pai. Então, eu quero deixar claro é isso, que um pastor é como um pai espiritual. Um irmão, uma irmã é como um filho espiritual daquele ministério. Agora, Paulo disse aos Hebreus, no versículo 7 do capítulo 12, ele disse: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hein? Qual é o filho que tem um pai e que o pai não corrige aquele filho? Se aquele pai não aplica correção naquele filho,
Isso mostra que aquele pai não ama aquele filho. Ele não zela pela vida daquele filho. Ele não vela pela vida daquele filho. Aquele filho mais tarde será um irresponsável ou um vagabundo, porque não teve disciplina, não teve formação de caráter honesto naquela vida. Então Paulo disse: que filho há a quem o pai não corrija? Então nós temos na nossa vida uma natureza que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, e bisavós, e tudo isso aí, né? Você vai colocando esta linhagem toda. Pedro falou disto na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, que é uma herança que nós recebemos por tradição dos nossos pais, uma natureza perversa. Dificilmente, se o pai foi um adúltero, aquele filho também não caminhará pelas mesmas pegadas. Se aquele pai foi um homem que comprava e não pagava, possivelmente aquele filho caminhará pelo mesmo caminho que caminhou o seu pai. Se aquele pai não obedecia a Deus, não obedecia ao pastor, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, irmãos. Um pastor é um pastor local, é o ancião local. Esqueça qualquer outra coisa. Se você considera um irmão como seu pastor, esse é o seu pastor e ponto final. Tira essa coisa da cabeça de pensar que o irmão Brana é pastor dos pastores. Esse é um ensinamento errado. É anticristo, é antibíblico. O irmão Brana não é e nunca foi pastor de pastores. O irmão Brana já partiu para o Senhor. Então o irmão Brana não é pastor dos pastores. Se assim fosse, o irmão Brana teria fortalecido a obra dos nicolaítas. O que Deus disse, eu aborreço. Então, o pastor dos pastores é nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro disse: e quando aparecer o nosso sumo pastor, Senhor Jesus Cristo. Este sim é o pastor dos pastores. Ele é pastor de todos os pastores, é pastor do irmão Brana, é pastor de Paulo. Senhor Jesus Cristo. Aqui eles criam isso aí, né? É o pastor dos pastores do grupo da terceira etapa, que eles dizem que são da terceira etapa, mas não tem nada de terceira etapa. É só para enganar os irmãos. É o pastor dos pastores do Encontro Nacional de Ministros. Tudo fora da Bíblia, ou melhor, tudo dentro da Bíblia, mas cumprindo a obra dos nicolaítas. Balaanismo, nicolaísmo. Agora, eu quero trazer isto aqui bem próximo, para que você entenda que nós herdamos uma natureza que vem dos nossos pais. E você, irmão e irmã,
quando chega ao conhecimento do Evangelho, quando chega ao conhecimento de Deus, quando aprende do Espírito Santo, quando aprende de um pastor que te ensina toda a palavra de Deus, então você começa a buscar um novo nascimento e este novo nascimento é sacrificando esta velha natureza que por tradição você recebeu dos seus pais e tornando-se participante da natureza divina. Agora, muitos não querem ser participantes da natureza divina. Muitos chegam a dizer: o meu pai era assim e eu vou ser assim. Isso mostra que você é apenas um velho homem ainda. Apenas aquele homem velho. Você não teve nenhum processo do Espírito Santo na sua vida ainda. Então, o profeta Paulo disse assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Agora, a palavra de Deus veio para quê? Para nos corrigir daquela natureza errada à natureza divina, a participantes da natureza divina. A palavra de Deus veio para isso, para nos corrigir. É para isso que nós somos crentes. É para isso que nós professamos uma fé, e uma fé na palavra. Correto isso? Então, se professamos uma fé na palavra e suportamos a correção, então assumimos o lugar de filhos. Então, aquele que tinha um pai beberrão, ele hoje vai lutar contra a bebida, para ele não ser um beberrão. Aquele que tinha um pai mentiroso, ele vai lutar contra a mentira, para ele não mentir. Aquele que roubava, tinha um pai que roubava, um pai que era ladrão, ele vai procurar de todas as formas não ser levado por este caminho, porque ele agora deseja suportar a correção de Deus, a correção da palavra, e então viver esta palavra. Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? E a correção é para os filhos. Correção só se aplica a filhos. E uma coisa é importante nós notarmos aqui. Nós vamos ver na sequência da leitura. O pai só corrige aquele que ele ama. Aquele que o pai não ama, ele vai corrigir para quê? Ele não ama, ele não tem nenhum sentimento por aquele indivíduo. É o versículo 8 do capítulo 12. Disse assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. Isto é, se você não aceita a disciplina, se você não aceita a correção, então isso mostra que você é um bastardo. Sabe o que é um bastardo? É um filho ilegítimo, é um filho fora do matrimônio, fora do casamento. E é importante saber que qualquer homem que aspira ao ministério, se ele tem um filho fora do casamento, fora do matrimônio, ele não pode ser pastor. Ele não pode pastorear. Sabia disso? É importante olhar essas coisas. Se você tem um pastor por aí que ele tem um filho fora do casamento, mesmo que foi no tempo da ignorância, aquilo já foi um plano para que ele não desejasse ser pastor. Entendeu? Então, se você tem um pastor que tem um filho fora do matrimônio, é melhor que você faz como irmão, como irmã, é chegar nele e dizer, pastor, o senhor está fora do lugar. O senhor talvez tenha a obra de um evangelista, alguma coisa assim, mas como pastor ou diácono, o senhor não está apto pela palavra de Deus. A correção é para os filhos. Quem é filho,
Agora, se sois bastardos, mas se estáis sem disciplina, se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, então é porque é um bastardo, é um filho ilegítimo. Isso é importante nós notarmos estas coisas. Eu queria trazer isso aqui com mais clareza, para que vocês entendessem o que é um filho ilegítimo. No Império, no tempo do governo imperial, do sistema imperial, do Império Romano, no primeiro século, muitos homens poderosos tinham filhos ilegítimos e que não recebiam os seus nomes, não recebiam o nome daquele imperador, daquele rei. Entendeu? E geralmente eles eram presenteados com bens e sustentados financeiramente, mas não tinham qualquer disciplina. Vamos dizer, aquele homem que gerou eles, bancava eles financeiramente, com bens, e era sustentado fisicamente, materialmente, mas não tinham qualquer disciplina, pois não eram oficialmente reconhecidos. Mas os filhos que eram oficialmente reconhecidos e herdeiros da herança da casa eram submetidos à disciplina rigorosa para o seu pleno desenvolvimento. Você encontra isso na palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, até que ele possa responder pelo Pai, pelos negócios do Pai. Então ele fica debaixo de tutores, de curadores, para que ele possa aprender, para que ele possa formar caráter. Correto? Mas o nosso assunto é este. A correção é para os filhos. A correção é para os filhos. E, tratando-se de filhos, eu quero falar diretamente àqueles que me consideram como um pai espiritual. Me consideram como pastor deles. Eu quero falar diretamente a estes. Eu quero disciplinar um pouquinho a vós, vocês que me têm como um líder espiritual para vocês. Se é que o que eu prego para vocês alimenta vocês, sustenta vocês. Então, a primeira coisa onde nós vamos pegar firme é na questão da palavra, do trato. O profeta irmão Branham disse que um homem só vale o tanto que vale a sua palavra. E a Bíblia confirma isto. Tudo que o profeta irmão Branham falou está na Bíblia. E a Bíblia confirma isto quando diz que o dizer de um crente seja sim, sim, e não, não. Então, um indivíduo, para poder dizer que é filho deste ministério da palavra, ele precisa cumprir com estes mínimos requisitos da palavra. Eu não quero trazer isso de uma maneira formal, entendeu? Mas há algumas formalidades que nós temos que mantê-las, temos que cumpri-las. Como, por exemplo, o período de cântico, na igreja. Nós temos que ter uma ordem para o período de cântico. Senão a coisa sai fora da ordem. O irmão Branham teve que pregar uma mensagem intitulada A Ordem da Igreja, porque as pessoas, os irmãos estavam tomando conta de todo o período do culto, e quando o pregador chegava para pregar, já fazia 2 horas que eles estavam tendo manifestações e dons e cântico, entendeu? E tudo isso, e o pregador lá de molho dentro do escritório meditando.
sem poder sair porque não chegava a vez do... Entendeu? Então, nós vamos tomar o mínimo de disciplina nesta noite para que nós possamos aprender um pouquinho. Então, a palavra de um crente deve ser sim, sim, e não, não. Não é aquela coisa de ditador, uma ditadura, entendeu? Se você não cumprir com isso aqui, como você prometeu, você vai ser executado. Não, não é isso. Mas você tem que lutar com tudo que você tem para cumprir. E Deus sabe se você lutou ou não, ou se você ficou como um relaxado. Deus sabe. E a Deus você não engana. Você pode enganar a mim. Mas a Deus não. Então, as nossas palavras precisam ser sustentadas dessa forma. Você comprou, Ombrana cita do seu José da farmácia, você comprou do seu José lá da farmácia e não vai poder pagá-lo, então você vai lá e avisa o seu José da farmácia. Seu José, eu não vou poder pagar o senhor esse mês, porque eu preciso entregar os meus dízimos primeiramente. Então, eu não vou ter o suficiente para pagar o senhor esse mês. Eu prometi para o senhor que eu pagaria, mas eu não dei conta, não consegui. E vai e avisa antes que chegue o dia de vencer aquele trato. Então, a correção é para os filhos. Então, nós temos que começar, irmãos, nas mínimas coisas. Entendeu? Nas mínimas coisas. Porque se nós não corrigirmos as mínimas coisas, entendeu? Como é que nós vamos, se nós não damos conta nem de corrigir as mínimas, como é que nós vamos corrigir as máximas? Hein? Como é que nós vamos estar aqui dizendo, nós somos os crentes da terceira etapa. Nós estamos na terceira fase, na abertura da palavra. Estamos aqui agora e somos... E aí? Sem palavra? Sem cumprir o que trata? Isso é importante, irmãos. É importante. E é uma coisa difícil. É uma coisa difícil porque você começa falhando nas mínimas coisas, daqui a pouco você começa a falhar com Deus também, entendeu? Daqui a pouco você começa a falhar com a sua esposa, daqui a pouco você começa a falhar com seus filhos, entendeu? E daqui a pouco o seu lar não tem mais aquele devido valor que devia ter. E você acha que você tem apenas em casa uma lavadeira de roupa para você, uma cozinheira para você. Entende? Irmão, eu quero trazer uma palavra, um evangelho para nós, entende? Um evangelho que mude a nossa vida. Entendeu? Porque se for para nós ficar do mesmo jeito que nós estava nas denominações da mensagem lá, entendeu? Então não precisava eu pregar. Já tem tanto pastor. Nós precisamos acertar essas mínimas coisas sim, entendeu? E devemos acertar, irmãos, até mesmo para tomar a Santa Ceia, sabia? Até mesmo para tomar a Santa Ceia devemos acertar as coisas, entendeu? Acertar, eu comprei e não paguei, e fico tranquilo achando que está tudo certo, entendeu? Recebi uma bênção de Deus, que foi o meu salário, mas não tem como eu tirar o dízimo de Deus. Hein? E aí? Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto com vocês. A pessoa que não cumpre com a sua palavra, não cumpre com aquilo que é a disciplina, entendeu? A pessoa não está apto para ser chamado de crente, entendeu? Você precisa avançar, precisa melhorar, e nós estamos aqui para te ajudar, nós queremos te ajudar,
me diz onde é que está doendo, onde é que o sapato está apertando e que nós vamos procurar lhe orientar, entendeu? Vamos procurar lhe orientar naquilo que você precisa. Entendeu? Nós vamos lhe orientar naquilo que você precisa. Eu creio que nós temos um pouco de orientação, né? Um pouco de Deus para poder ajudar. Né? Eu estou falando para vocês, irmãos, porque Deus tem dado a graça para eu vencer essas coisinhas. Entende? Aí a pessoa, entendeu? Fez alguma coisa errada, mas acha que eu me arrependi daquilo lá que eu fiz e tal, e só fala isso por cima, assim, de qualquer jeito. Entendeu? Não vai lá na pessoa que você ofendeu e pede perdão para a pessoa e diz para a pessoa: eu pequei contra você. Eu fiz algo errado contra você, meu esposo. Eu fiz algo errado contra você e eu fui infiel com você. E eu quero lhe pedir perdão. Eu preciso de perdão para isso. Para que eu possa ser, entendeu? Ser um cristão. Para que eu possa sentir que eu verdadeiramente sou um cristão. Eu achei bonita a atitude do irmão, que ele disse: irmão Mesquita, eu quero começar do zero. Quero começar do zero. Eu quero abrir o livro da minha vida aqui, o senhor ficar sabendo de tudo da minha vida, como é que foi, o que é que eu passei, onde iniciou, onde terminou, onde que era, entendeu? E porque eu quero começar do zero. Isso não é vergonhoso. Isso não é vergonhoso para um irmão nem para ninguém, entendeu? Isso é decente, isso é honesto, isso é importante. Entendeu? E Deus vai abençoar esse irmão. Vocês vão ver ele sendo abençoado pela atitude que ele tomou. Isso é forte, precisa do homem ter muito, entendeu? Vontade de Deus assim nele, para poder ele tomar uma decisão dessa. Entendeu? Porque a tendência nossa, a tendência humana, é esconder as coisas. É sempre esconder. Essa é a tendência humana. Entendeu? Eu sou humano também. Entendeu? Então essa é a tendência nossa. Eu sei como que é. Agora, o que adianta? Nós dizer que somos crente quando levamos as coisas tudo enrolada desse jeito. Não é? Então a Escritura começa pegando dessa forma. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos. Então vocês são... Se a pessoa vive desse jeito, então ele está dizendo que ele é um filho ilegítimo. Entendeu? Que ele é filho... Não é filho de Deus. Não é um filho da palavra. E Paulo disse ainda: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Agora eu pergunto, você foi uma pessoa reverente ao seu pai, segundo a carne? Será que você foi mesmo? Ou se você foi um daqueles que o seu pai corrigia e você saía resmungando? Você foi um daqueles que o seu pai ia lhe corrigir e você saía respondendo? Agora você vai querer fazer isso com Deus? Vai resmungar com Deus? Então, se você teve o seu pai segundo a carne para lhe corrigir, e você o reverenciava, não vai agora se sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para viver eternamente?
Irmãos, o caminho é assim. O que eu vou fazer? É apertado, eu não estou estreitando mais a porta. Eu só estou mostrando para vocês o quanto que a porta já é estreita. Porque aqueles pais, segundo a carne, nós, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este agora, Deus, mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Não podemos dizer que somos santos se não aceitamos a correção, se não aceitamos a disciplina. Não podemos. Entendeu? Poderia entrar em muita coisa aqui. É nesse sentido que Paulo cita como exemplo a correção de um pai terreno, de um pai segundo a carne. Mas que disciplina seus filhos. E gera naqueles filhos respeito. Aí você diz que respeita a Deus, mas você não respeita o seu pai. É a mesma coisa, você diz que ama o seu irmão. Você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão. Então a perfeita disciplina do Pai Celestial tem um propósito ainda mais excelente do que o do nosso Pai, segundo a carne. Pois é administrada por uma forma infinita, insondável de sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria espiritual. Todos somos imperfeitos. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus problemas, você tem os seus, e precisamos de correção diariamente. Precisamos de nos corrigir diariamente. E antes de eu vir aqui para pregar isso aqui, primeiramente, isso aqui veio a mim. Entendeu? Primeiramente, isso aqui veio a mim. Por isso que quando isso veio a mim, eu entendi que eu deveria dividir com vocês. Entendeu? Se eu estou sofrendo com isto, então eu preciso dividir isto com aqueles que convivem comigo. Então todos somos imperfeitos, não estamos perfeitos ainda. Perfeito é Deus. E precisamos, se somos imperfeitos, então precisamos de correção. Você quer imitar a fé do pastor? Que fala a palavra para você? Ou você, não, esse irmão Mesquita aí, esse não serve para ser meu pastor, porque ele está pegando pesado demais. Eu estou procurando falar a palavra para você. Agora, e se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse? Hein? Se Deus ignorasse isso e não corrigisse nós. Isso significa que o seu cuidado, que o seu zelo por nós não é verdadeiro. Pois um pai amoroso sempre quer ver o melhor de seus filhos. Não é correto isso? Você que tem filho, você sabe disso. Um pai amoroso, um pai que ama seus filhos, que ama suas filhas, ele quer sempre ver o melhor de seus filhos. Correto isso? E além disso, Paulo ainda faz lembrar que um filho sem correção
está mais para um filho ilegítimo, para um bastardo. Entende? Do que para um filho. Isto é Hebreus capítulo 12, versículo 8. É forte essas coisas, eu sei que é forte. Mas nós queremos alimento forte, nós não queremos nos alimentar de qualquer coisa. Profeta irmão Branham, na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 40, ele disse assim: tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande avô. É um velhinho. Muita gente tem a mente que Deus é um velhinho, caduco. Vê você? Mas ele não é. Ele é um pai e um pai de justiça. Ele é um pai e um pai de justiça, de correção. E o amor é sempre corretivo. A correção, lembra sempre, irmão, a correção é para os filhos. Que filho há a quem o pai não corrija? Hein? O amor corrige. O amor é sempre corretivo. Vem? Não importa o quanto isto fira. Ele permanece corretivo. Uma verdadeira mãe corrigirá os seus filhos. Um verdadeiro pai corrigirá os seus filhos. Vem? Ele estará alertando: filho, isso aí que você está fazendo não vai dar certo, não vai ser bom. Faça direito. Por que você comprou esse carro e depois parou de pagar e depois tentou acionar no advogado, no pequenas causas, no juizado de pequenas causas, para poder reduzir o valor que você financiou? Tem que ensinar isso para o filho também. Entendeu? Por que você fez isso? Você não assumiu um compromisso? Você não é um crente? Você não assumiu um compromisso de pagar tantas parcelas de tantos R$1.000? Por que agora você está sendo covarde? E indo atrás de direito. Entende? Para poder questionar o que você assumiu. É sim, sim ou não, não. É 683, é 683 que você tem que pagar. Por que agora? Não, eu não vou pagar mais essas parcelas de 683, vou pagar só de 300. Não, senhor, não é assim. Alguém está sendo prejudicado se você fizer isso. Entendeu? Porque alguém pagou aquele carro adiantado para você. Então, que pai há que não corrija os filhos? Porque tem que corrigir, sim, tem que ensinar essas coisas para os filhos. Vem? Um verdadeiro pai corrigirá, disse o profeta irmão Branham. Eu não sei se as pessoas creem mesmo no irmão Branham. Entendeu? As pessoas gostam tanto, falam que gostam tanto do irmão Branham. Mas eu gosto do irmão Branham. Se o irmão Branham estivesse aqui. Eu tenho uma foto do irmão Branham. Eu penduro uma foto do irmão Branham ali e acolá. Entendeu? Eu gosto tanto do irmão Branham. Mas aí o irmão Branham vem e fala essas coisas, falou essas coisas aqui para nós. O irmão Branham não está mais vivo, né? Ele falou essas coisas para nós. E nós dizemos que gostamos dele. Mas nós não obedecemos o que ele deixou para nós. Que ele ensinou. Desculpa. A era da igreja de Laodiceia, parágrafo 132. O profeta irmão Branham disse. Agora, o profeta irmão Branham não está dizendo, veja bem, o profeta irmão Branham
está dizendo, disse isso, está dizendo isso. Mombrano está falando isso. Não, Mombrano não está falando, ele falou isso. Ele disse isso. É importante olhar essa diferença. Agora, ele diz aos seus: eu repreendo e castigo a todos os que amo. Isso aqui o irmão Brana citou o que o Senhor Jesus disse. Correto? Eu repreendo e castigo a todos os que amo. Repreender é reprovar. Reprovar é expor com o fim de corrigir. Então, você, mãe, tem que chegar para aquela menina, para aquela filha, e expor para ela que aquela atitude que ela está tendo está errada. Diante de Deus, aquilo está errado, aquela maneira. Aquilo não alimenta o Espírito Santo. Aquilo alimenta um outro espírito errado dentro dela. O pai tem a obrigação como pai, não é só pôr filho no mundo, não. O pai tem a obrigação de chegar lá naquele filho. Filho, você precisa ser um homem de vergonha. Um homem que tem brio. Você precisa. Se eu tive um passado errado lá atrás, meu filho, mas agora eu sou um crente. Eu me converti. Então eu quero te ensinar como formar caráter. A palavra de Deus está aqui para nos formar um homem de caráter. Então, reprovar é expor com o fim de corrigir. Disciplinar não significa punir. Nós não estamos aqui para punir ninguém. Estamos aqui para disciplinar, dizer, e vocês sabem, né? É isso que a palavra é. Disciplinar significa correção do súdito. Nós somos súditos de Deus, não é isso? Nós somos súditos de um reino, e é do reino de Deus. Então, disciplinar é corrigir. A correção do súdito está na mente. Isto é exatamente o que nós encontramos em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 11. É onde nós estamos lendo, onde nós estamos meditando nesta noite. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hein? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, aqueles pais naturais, aqueles pais segundo a carne, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes
da sua santidade, da sua natureza. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. A semente corruptível é aquela que você veio do seu pai e da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Isso é a semente corruptível. Mas a incorruptível, você está sendo gerado de novo nela, agora. Por isso que precisa de correção e disciplina. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E, na verdade, toda a correção no momento presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. É normal, quando você aplica uma correção, ainda que de leve, a pessoa entristece, a pessoa cai o semblante. Mas essa é a intenção. É para que você reflita, para que você medite nas suas atitudes e veja se aquilo está correto. Se aquilo está de acordo com a palavra. Porque você diz que tem um pastor que fala toda a palavra de Deus para você. Mas você vai agir de qualquer jeito, sem ser de acordo com a palavra? Não. Se você tem um pastor que lhe fala toda a palavra de Deus, então imita a fé desse pastor. E ajuda ele. Se ele fracassar em alguma coisa, você chega dele: ô pastor, o senhor não cumpriu isso aqui. O senhor não fez isso aqui. Tem que falar, nós somos irmãos, nós temos que entender uma coisa. O que eu tenho dito para os irmãos, não sei se os irmãos entenderam corretamente, eu creio que todos entenderam. Então, o pastor, não quer dizer que o pastor é maior do que ninguém na igreja. Entendeu? Mas Paulo disse: sujeitai-vos aos vossos pastores e obedecei a eles. A quais pastores? Que vos falaram a palavra de Deus. Então você deve obedecer, você deve ter um pastor ao qual você deve obedecê-lo, ao qual você deve crer que ele te dá a orientação correta da parte de Deus, o qual vai orar com você acerca daquele problema, ou acerca daquele projeto, daquele plano. Você deve ter um pastor que você deva confiar, que ele vai fazer isso juntamente com você. Agora, o que eu disse para os irmãos: não precisa que ninguém fique me chamando pastor fulano, ou pastor Beltrano, pastor. Não. O Brando disse que o pastor não é nada mais do que um bêbado que se converteu há 1 hora atrás. É assim que o irmão Brando mediu como que é um pastor. E para começar, ele está rodeado de fraquezas. Ele tem que estar lutando contra isso 24 horas por dia. Tem que estar dormindo e lutando contra isto. Então, quando eu disse, não precisa ninguém me chamar de pastor. Só de você ter esta consideração de que eu estou trazendo uma palavra que te posiciona como um filho, como uma filha de Deus, que te alegra, que alegra a tua alma, então, isto você já está me chamando de pastor. Certo? Mas me chame de irmão. Se você me ama, me chame de irmão Mesquita. Irmão Francisco Mesquita, como você deseja. Mas você precisa ter um pastor, você sabe, é desse indivíduo que eu recebo a palavra de orientação, de correção, de disciplina. Tem muitos pastores por aí, mas esse indivíduo aqui, Deus me guiou que ele está apto para
para ser meu pastor. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois que você entender essa disciplina, essa correção, mas depois produz um fruto pacífico, um fruto de paz, de segurança, de alegria, de coragem, segurança. Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Em quem? Naqueles que receberam a correção, que receberam a disciplina. Por isso, eu disse, a correção é para os filhos. Irmão, Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã, Deus te dê vitória, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos nesta caminhada para um ajudar ao outro. Enquanto estivermos aqui, dependemos uns dos outros. Mas precisamos procurar colocar em prática esta vida vivida com a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Céu de luz, quero ver o homem chamado Jesus, aquele que deu vista aos cegos e os leprosos purificou, aquele que a mulher tocou, momento curada ficou, aquele que transformou água em vinho e os leprosos purificou. Está perto de nós contemplarmos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Enxergar o clarão da cidade, aonde os salvos viverão toda a eternidade. Cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção, com milhares de anjos de brancos, com trombetas em suas mãos. Glória a Deus e aleluias daremos pelos séculos e séculos. Além. Louvaremos o Filho de Deus para todos sempre. Amém. Louvaremos